que temem o Senhor e trilham com firmeza os seus caminhos. Juntos. Felizes os que temem o Senhor e trilham com firmeza os seus caminhos. Mais uma vez, felizes. Felizes os que temem o Senhor e trilham com firmeza os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham com firmeza os seus caminhos. Esse Salmo 127, que nós acabamos de cantar, esse refrão, ele como que sintetiza para nós qual é o plano e qual é o projeto de Deus para a família. Se nós olharmos o contexto desse salmo e do salmo precedente, o Salmo 126, que é aquele que começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Nós temos nesses dois salmos uma síntese, um resumo do plano de Deus para a família. Se nós olharmos esse salmo que acabamos de cantar o refrão, a dinâmica desse salmo, a harmonia da vida familiar, tua esposa qual vinha fecunda ao redor da tua mesa, teus filhos rebentos de oliveira. E olharmos esse salmo de modo especial hoje, iluminado pelo capítulo 3 do Eclesiástico. Na festa da Sagrada Família, nós podemos tirar uma conclusão belíssima e maravilhosa. A família é o lugar escolhido por Deus para ser um privilegiado lugar da bênção de Deus. E essa bênção é para atingir o ser humano em todo o sentido. A família, segundo a Bíblia, não é só um dado sociológico do ser humano que precisa conviver um com o outro. Não é só no sentido econômico de proteção, embora também envolva isso. Mas a família é o lugar aonde o ser humano aprende a crescer na sua integridade de pessoa humana. Retoma aquilo que falávamos hoje à tarde e que foi o versículo final desse evangelho. Jesus, sendo submisso, obediente ao pai e à mãe, ele crescia em idade, sabedoria e graça. O que significa essas três palavras? Crescia em idade, físico. Todo o crescimento e toda a bênção física que nós precisamos, de alimentação, de proteção, de saúde, toda a questão econômica. Mas Jesus não crescia só em estatura, em idade. Crescia também em sabedoria. E o que significa sabedoria? Não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria não tem nada a ver com saber, senão bastaria você comprar a Barça e pôr embaixo do braço. Ou hoje com o computador, 90% de todos os cientistas que a história humana já conheceu são vivos. 90%. Os grandes inventos da humanidade, começando do carro, da televisão, etc., foram inventados neste século que termina hoje. Sabedoria tem a ver com sabor, com tempero, com sentir o gosto. Sabedoria, portanto, é aquilo que envolve a nossa afetividade. E aí entra também a nossa inteligência, a vontade.
É aonde o ser humano torna-se de fato humano. O ser humano aprende a ser humano dentro da família. Jesus crescia em idade, em sabedoria e graça. A nossa dimensão espiritual. Graça aqui com G maiúsculo. Graça significa o alimento do Espírito. Então toca as três dimensões do ser humano. O ser humano é físico, o ser humano é psíquico, afetivo, o ser humano é espiritual. Infelizmente, muitas famílias se preocupam até bastante com essa dimensão física. Uma ótima casa, conforto, estudo, roupa, mas esquece essas duas outras. Infelizmente, a família não está sendo o lugar dessa bênção de Deus para a afetividade das pessoas. Família deve ser o lugar aonde a gente aprende a amar. Se a família é a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, desse Deus que é amor e cria o ser humano por amor e para o amor e cria-o família, a família tem que ser o lugar aonde a gente aprende a exercer o amor. E São Paulo, nesse capítulo 3 de Colossenses, continuando aquilo que nós refletimos até o versículo 10 hoje à tarde, vai falar de alguns aspectos muito práticos desse amor, e eu quero retomar sobre isso daqui a pouquinho. Família é para ser lugar da bênção. Família é para ser o lugar da graça de Deus. Para que o ser humano cresça, físico, psíquico e afetivo. Espiritual. Espiritualmente, a família tem sido lugar do quê? Quem sabe os pais, e muitos pais vão ser cobrados disso, do dia que lá, diante do padre e da família, dos amigos, jurou, o casal que iria acolher com amor os filhos que Deus lhes confiasse, educando-os na lei de Cristo e da igreja. E hoje o filho está longe de Deus. Por que será? Porque não teve essa mesma preocupação do crescimento físico, do crescimento afetivo, relacionamentos, não teve essa mesma preocupação e essa mesma ocupação com o crescimento espiritual. E sabem por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como dar amor se não temos amor? A família, lugar da bênção. Família, lugar da graça. Mas vocês sabem, e nós que trabalhamos no Ministério de Cura Interior, que trabalhamos com pessoas marginalizadas e que atendemos as pessoas em geral, hoje nós chegamos a uma conclusão muito triste. E a oração que o Padre Jonas fez hoje, no primeiro momento da manhã, transpareceu essa tristeza, embora ali em forma de cura, de restauração. A família, muitas e muitas vezes, não está sendo um lugar de bênção.